Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui de Tópicos de Leitura e Teoria Literária, novamente com vocês. Hoje então para darmos início a esse novo momento da nossa disciplina em que nós analisaremos os gêneros narrativos. Após termos passado então pelo teatro, especialmente pela peça de Sófocles, Édipo Rei, agora iniciaremos então os nossos compromissos metodológicos e científicos com os contos e com as novelas. Os romances não serão abordados nesta disciplina, até porque este é o gênero mais lido dentro do curso de letras nas outras disciplinas, sejam elas de literatura de língua materna ou em língua estrangeira. Sempre vocês lerão até o quarto ano aí algum romance durante o ano. Então, e por questão também do tempo hábil, seria impossível para nós a leitura e análise teórica de um romance neste momento de ensino remoto especialmente. Tudo bem? Então, se vocês olharem no cronograma lá, vocês vão ver que o compromisso para nós hoje é que nós façamos aí um passeio pelos gêneros narrativos, uma compreensão do que é uma narrativa no seu sentido mais basilar, mais básico, já será suficiente para esse vídeo que eu espero aí que fique entre 12 e 13 minutos para que não canse ninguém também. Tudo bem, pessoal? Então esse é o plano para hoje. Convido vocês então a darem uma olhada, uma lida atenta lá naquele capítulo que eu enviei para vocês do material do professor Bira, em que ele analisa a narratologia. O que significa a narratologia? Logos é o estudo, ou o discurso a respeito do quê? Das narrativas. Então, a primeira noção que eu gostaria que vocês tivessem é compreender a narrativa em si como algo muito mais amplo do que somente a narrativa escrita. A narrativa oral, por exemplo, desde sempre é um dos elementos fundamentais de perpetuação e de passagem da tradição da cultura humana. Os causos, quem nunca ouviu um causo aí é basicamente a narrativa oral. O que define, então, uma narrativa? Uma narrativa, pessoal, daqui a pouco eu vou plasmar aí, vou projetar, vou espelhar para vocês aí uma imagem de um esquema que eu sempre faço em sala de aula. Alguns elementos são fundamentais para a composição de toda e qualquer narrativa, seja ela extensa, muito extensa, maximamente extensa ou minimamente extensa. Então essa é a primeira noção que eu gostaria que vocês tivessem. A gente chama, por exemplo, de narrativa um cinema, um filme de cinema é uma narrativa, uma série é uma narrativa, uma história em quadrinhos é uma narrativa, muitas vezes um conjunto de fotografias é uma narrativa, pinturas, as pinturas rupestres, por exemplo, a gente percebe que há uma narrativa por trás daquilo lá, embora eu não seja especialista, a gente conhece isso lá no ensino médio, todos nós vamos nos lembrar disso. Então, sempre que há um certo conjunto de elementos detectáveis, e esses elementos nós vamos perceber daqui a pouco, em detalhes, você pode chamar a isso de narrativa. Eu posso adiantar para vocês que o que define uma narrativa é muito mais a sua extensão do que a sua intenção, ou seja, a sua intensividade. Ela é menos intensa e mais extensa. Algumas delas maximamente extensas, de acordo com o subgênero, ou minimamente extensas. Mas se você fizer essa comparação com os gêneros poéticos, você vai perceber exatamente o que eu estou dizendo. Inclusive, quando virmos os gêneros poéticos, a poesia lírica, por exemplo, a gente vai ver essa questão da intensividade, a poesia é intensa e as narrativas são extensas. Tudo bem? Então, assim, mentalmente eu gostaria que vocês fizessem um esquema na cabeça de vocês com uma linha, e essa linha, numa ponta, você tem os gêneros que são os gêneros narrativos, que são minimamente extensos, e na outra ponta os gêneros maximamente extensos, e no meio você tem ali justamente o meio termo. Na ponta minimamente extensa, qual que é o gênero narrativo minimamente extenso? É o conto. Você pode ter contos aí de uma página, 2 páginas, normalmente eles ficam, os contistas clássicos aí, 8, 9 páginas, mas há contos até de 3 linhas, vocês acreditam nisso? Então, é claro que acredito, senão eu não falaria, Esse livrinho aqui, que é um baita de um livro, Antologia de la Literatura Fantástica, que foi organizado pelo Jorge Luis Borges, o Bioy Casares e a Silvina Ocampo.
Tem um conto muito antigo, do século IV a.C., da mística taoísta, que eu vou ler, inclusive, para vocês aqui, para vocês terem uma noção. Quem gosta de Raul Seixas vai lembrar, se chama O Sonho da Borboleta. Xuan Tzu sonhou que era uma borboleta. Ao acordar, ignorava se era Tzu que havia sonhado que era uma borboleta, ou se era uma borboleta e estava sonhando que era Tzu. É esse o conto. O que a gente tem nesse conto? Vamos abordar isso, pensem já a respeito da significação desse conto. Na aula ao vivo a gente comenta mais a respeito disso tudo, ok? Porque senão eu me alongaria muito neste vídeo aqui. Né? Tem o menor conto do mundo, pesquisem depois lá, é do Fitzgerald, né? Chama-se Vende-se. Né? Daí o conto é de uma linha só. Pesquisem lá e na aula ao vivo tragam para mim, para que a gente possa conversar, ok? Vocês vão encontrar na pesquisa outros contos muito pequenos, né, muito breves, mas esse é considerado o menor de todos. Que elementos nós temos em uma narrativa? Vejam bem, vou colocar para vocês aí um esquema que eu sempre faço para os meus alunos, né, em sala de aula. Vocês podem perceber então que no centro nós temos sempre um conflito. Toda narrativa, maior ou menor, mais extensa ou menos extensa, ela possui um conflito no seu centro, ok? Uma intriga, o que dá base para o enredo, ok? Por outro lado, esse conflito ele se desenvolve no tempo e no espaço. Né? Tempo e espaço são dois elementos, né? Dois condicionantes que são... O Immanuel Kant, né, aquele filósofo, vai dizer são formas a priori, né, justamente porque elas estão aí, quando a nossa consciência desperta para o mundo, o tempo e o espaço já estão lá. Se você não existe no tempo e no espaço, ou você é Deus ou você está morto. Descartadas essas duas hipóteses, você está no tempo e no espaço. O Mikhail Bakhtin, inclusive, junta tempo e espaço em um só conceito, o conceito de cronotopo. Cronos, tempo, e topos, lugar, né, em grego. Sendo assim, pessoal, tempo e espaço são as formas fundamentais aqui que dão base para a existência do conflito. E esse conflito ele pode ser mais complexo ou menos complexo de acordo com o subgênero narrativo que você estiver lendo, ok? O tempo, né? Ele pode se desdobrar ali, se subdividir em tempo psicológico, né, ou tempo cronológico. O que significa isso? Tempo interno ou tempo externo? A gente sabe como é isso. A gente sabe que quando nós estamos sonhando, por exemplo, o tempo passa muito rápido, né, a ponto de muitas vezes desperta lá o teu celular, vem a soneca, né, de 5 minutinhos e você sonha uma narrativa inteira, porque o tempo está comprimido. Tem uma cena muito interessante naquele filme Inception, do Christopher Nolan, em que eles estão caindo numa van, eles invadem os sonhos das pessoas, né? Eles estão caindo numa van e essa queda, ela cronometrada, ela seria assim, de alguns segundos, né? No máximo 2, 3 segundos, né? O tempo de uma van cair de uma ponte. Por outro lado, o tempo interno, o tempo onírico, o tempo do sonho, né, é absolutamente extenso, né, o que dá uma mostra cinematográfica, ao meu ver, né, brilhante desta cena, que ilustra muito bem essa questão do tempo interno e do tempo externo, para que fosse compatível a queda da van fica em câmera lenta, né, justamente para tentar imitar ou acompanhar o tempo do sonho. Bom, deixado de lado né, esse aspecto, vamos para a frente. Só uma nota de rodapé, né? As obras, por exemplo, os contos da Clarice Lispector são absolutamente assim, aprofundantes, né? Aprofundam demais essa questão do mundo interior das personagens, do tempo interior das personagens. Por outro lado, o tempo cronológico é esse tempo aqui que neste momento está marcando, por exemplo, 9 minutos e 26 segundos e continua deste vídeo aqui, né? Sendo assim, a relação entre esses dois tempos pode ser uma análise, por exemplo, de uma narrativa especificamente. Há livros e livros que só analisam o tempo na narrativa, né? Inclusive um livro exatamente com esse título, né? Que eu tenho aqui na minha biblioteca, na aula ao vivo eu mostro para vocês.
Por outro lado, lá na outra ponta, você tem lá o espaço, né? E o espaço também se subdivide em espaço psicológico, né? E o espaço físico, isso dentro de uma narrativa, né? Você consegue, então, abordar esses dois aspectos ou a inter-relação entre eles em determinadas obras, né? Me lembro aqui uma obra lida na graduação do Virgílio Ferreira, chamada Aparição, em que esses dois aspectos que eu citei, tempo e espaço internos e externos, respectivamente, são absolutamente fundamentais para compreender essa obra, que eu espero que vocês consigam ler até o fim da graduação ou depois dela. No meio ali, vocês percebem, existem os personagens. É claro, né, os personagens, isso também vou comentar na aula ao vivo, é um tópico à parte para se compreender, porque uma vez que este conflito aqui se desenvolve no tempo e no espaço, tem que ser desenvolvido por alguém. E nesse caso é esse ser ficto, né, esse ser de ficção ao qual nós chamamos personagem. Né? Persona significa máscara, né? E vem lá do teatro antigo. Tudo bem? Tudo isso, então, pessoal, conflito, tempo, espaço, personagens, é trazido para nós por uma figura específica, que é a figura do narrador. Né? E essa figura ela só tem duas possibilidades. Existe uma terceira, e essa terceira não funciona muito bem, né? Que é a narração em segunda pessoa. Comentarei isso na aula ao vivo. Se eu não me lembrar, por favor, me puxem a orelha lá. Virtualmente, é claro. Não, mas poderia também não ser virtualmente. Né? Seguindo lá, nós só temos essas duas possibilidades, primeira ou terceira pessoa. A primeira pessoa a gente chama do narrador homodiegético. Né? E qual que é o macete para não confundir homodiegético com heterodiegético? É o seguinte, pessoal, a primeira pessoa é o narrador personagem. Né? E daí você olha para a palavra homo igual o quê? A diegese. A diegese é a narrativa, é a história em si, é o conflito em si. Então, homodiegese é um narrador que pertence à diegese, ele é igual à diegese, ok? É um narrador personagem. Por outro lado, o narrador heterodiegético é um narrador diferente, hetero, da diegese, então ele não pertence a ela, é um narrador observador, por exemplo, ok? Essas duas distinções, embora elas não sejam as únicas, o professor Bira traz outras lá, elas são as mais fundamentais, né? São as básicas que vocês precisam de fato conhecer. Tudo bem? Esse é o esquema geral, então são os elementos básicos da narrativa. Gostaria de fechar esse vídeo com a leitura do seguinte trecho aqui de uma obra chamada Tempo e Narrativa, do Paul Ricoeur. Né? Até dei uma enrolada aqui, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, né? Perdão, falei errado. Paul. O pessoal do francês lá depois me corrige. Ele diz assim: o tempo se torna tempo humano na medida em que se articula de maneira narrativa. O tempo se torna tempo humano na medida em que se articula de maneira narrativa. O que isso significa? Quando eu descobri essa frase, ela é a tese do livro, né, Tempo e Narrativa, que é uma trilogia, na verdade, vocês conseguem baixar, inclusive. Essa é a tese fundamental. Ele articula então dois elementos, né? Duas aporias, que é a aporia da narrativa, que está em Aristóteles, na Poética, e a aporia do tempo, que está em Santo Agostinho. Comentarei a respeito das duas na aula ao vivo, né? Que estou mandando tanta coisa para a aula ao vivo que vamos precisar de umas 10 horas de novo, né? Para dar essa aula aqui. Essa frase é valiosa, pessoal, porque daí vincula a questão da narrativa à própria identidade humana. Ou seja, o que está por trás dessa frase é que um elemento fundamental para assegurar, manter e, sobretudo, conseguir representar a nossa identidade humana é a narrativa. Olha a importância, então, é muito mais do que somente, já seria muita coisa, um gênero literário. É também o meio pelo qual nós nos dizemos. Se você não consegue narrar a si mesmo, pode saber, a sua identidade talvez assim, excessivamente fragmentada. Né? E olha que hoje nós já, por meio de vários filósofos, já chegamos à conclusão de que a identidade, naquilo que se chama pós-modernidade, é uma identidade fragmentária e fragmentada. E assim eu fecho essa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Aguardem, nós teremos muitas novidades aí, né? Tô parecendo um youtuber maluco aqui, a gente vai ter bastante coisa incrível de fato nesse bloco de narrativas aqui. Tudo bem, pessoal? Um forte abraço para vocês e até logo.